Principal causa de morte é Angola. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar da malária, que é a nossa primeira doença parasitária a estudarmos ou então comentarmos aqui na nossa playlist de parasitologia. Essa é a primeira parte do vídeo. Esse vídeo foi dividido em duas partes, mas se vocês quiserem, como há muita coisa atualmente para se falar sobre malária, podemos dividir em 3 partes, 4 ou quem sabe até 5 partes somente a falarmos sobre esse tema. Claro que vocês sabem que ainda vamos falar sobre HIV. Então, uma novidade para o próximo ano, estamos a fazer uma série, literalmente uma série a falar sobre HIV. Mas por agora, let's get isso é. E o que seria exatamente malária, José? A malária, ela é uma doença parasitária causada por um parasita do gênero Plasmodium. Claro que, como eu disse, gênero, vocês sabem que existem muitas subespécies, ou então espécies, desculpem, dentro desse gênero, ok? Sei que vocês também conhecem a malária como uma definição muito simples e muito popular, sendo uma doença endêmica em territórios tropicais e subtropicais. Claramente que isso está certo. Mas enquanto estudante, eu próprio, ok? Pessoas já me questionaram isso, me perguntaram o que seria uma doença endêmica. Milhares de professores que passaram na nossa mão, ou então passamos na mão deles, nos explicavam que a malária é uma doença endêmica, mas nunca nos falaram o verdadeiro significado de doença endêmica. Mas como vocês estão aqui na Farmaoro e eu sou aquele que vos facilita a vida, além de ser broto, não é fácil vocês estão aprendendo com alguém broto, né? Mas vamos lá facilitar. Quando nós usamos a expressão uma doença endêmica, nós estamos a querer dizer que essa doença é constante, ou então está sempre presente num determinado território. Por exemplo, a malária é endêmica em Angola. Estamos a falar que a malária é uma doença constante, ou então que está sempre presente em Angola. Todo ano, toda a estação do tempo e todos os meses tem casos de malária. Essa é a expressão endêmica. Quando estamos a falar, olha, essa doença é endêmica em Angola, febre tifoide endêmica em Angola, significa que é uma doença presente ou constante nesse determinado país ou então num determinado território. Esse é o significado da expressão endêmica, que infelizmente milhares de professores, na qual aprendemos muito com eles, não chegaram a nos explicar a expressão endêmica, o que eu acho também um pouco de egocentrismo, né? Não nos explicarem isso de maneira simples, porque nós temos que estar capacitados para explicar em pessoas que não fizeram saúde, que nem que eu faço com vocês. Muita gente que não fez saúde me fala que quando vê os nossos vídeos aprende muita coisa. E também podem sim agora nos ajudar lá no TikTok. Nós temos mais de 2.000 seguidores e vocês podem dar um suporte lá, se subscreverem. Aqui no TikTok está aparecendo agora uns quanzitos a mais, uns 3.000 mensais, vocês podem fazer. Mas vamos para o que interessa. A malária, por mais que seja um termo bonito e recente, ok? Ela existe há milhares de anos. Existe, inclusive, registro de sinais e sintomas da malária em tábuas chinesas, aquelas que estão escritas mais ou menos há 2.700 anos antes de Cristo, e também existe esse registro dos sinais e sintomas da malária em tábuas egípcias, há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Inclusive, o Hipócrates também acabou relatando esses sinais e sintomas, ou então coisa parecida com sinais e sintomas da malária, há 4.000 anos antes de Cristo. Claro que os fatos desses sinais e sintomas estarem registrados não significa que estão explicitamente malária, até porque milhares de anos atrás eles não sabiam que se tratava especificamente de malária. Mas o que nos faz pensar, atenção, o que nos faz pensar que seja malária são os sinais típicos da malária, que no caso são a febre intermitente, que são aquela que vai e vem. Mas o que é uma febre intermitente? É só você perceber I, ok? I de teres e de vi, intermitente, ok? É uma febre que vai e vem, vai e vem. É basicamente isso aí para explicarmos de maneira mais simples para todo mundo, até para quem não fez saúde. Atenção, você que fez saúde, claro que eu sei que você entende o que significa febre intermitente. Mas isso aqui é uma explicação para quem está a estudar agora saúde, está a fazer 10º e o primeiro ano de ciências farmacêuticas vindo do nível, para também entender em palavras simples o que seria uma febre intermitente. E também para quem não está a fazer saúde, está a fazer aquele curso ali dos Kunanga, que falam os professores, ok? Para então também aprender o que seria uma febre intermitente. A expressão malária, por mais que ela seja bem facilitada em português e uma expressão bem bonita de se falar,
Atenção, ela não teve origem em Portugal, ok? Ela teve origem do italiano, mal-aria, que significa mau ar ou então ar ruim. Claro, eu não estou a tentar te ofender. Eu sei que você sabe que são palavras sinônimas que mau ar é mesmo ar ruim. Por que eles diziam que é mau ar ou então malária? Porque essa doença malária era muito relacionada ao vapor que os pântanos antigamente deitavam, ou seja, era muito vinculada ao mau ar que os pântanos deitavam, e basicamente isso aí, por isso é que a malária tem esse significado, para identificar que quem tinha essa doença, ok, é porque esteve perto do pântano ou então coisa parecida. Vocês lembram que eu vos disse que por mais que existiam registros em tábuas chinesas e egípcias, e que Hipócrates também falou e que naquela época provavelmente eles não sabiam claramente que seria malária, mas sim, os sinais e sintomas é que nos induziram a pensar que aquela doença que eles tratavam naquela fase retrata-se a atual malária que conhecemos como malária. Ok, é verdade. Foi apenas em 1880, pois embora eu já vi outras literaturas que diziam que foi em 1881, o nosso médico francês Alfonso Lavaron, o nome está errado, mas vocês vão estar aqui, ok? Provavelmente pronunciei o segundo nome errado. Teve a oportunidade de revolucionar então a ciência parasitária ou então a medicina com uma descoberta histórica. Acabou identificando o plasmódio num paciente que tinha malária. E essa descoberta, como eu disse, revolucionou muito a medicina, porque deu um avanço muito grande, porque aí já sabíamos o que é que exatamente estava a causar malária. E já não estávamos a vincular isso especificamente a maus cheiros do pântano. E após essa descoberta histórica que revolucionou os estudos de malária, ou então a visão que as pessoas têm da malária, que também é chamada de paludismo, em 1897, o médico britânico Ronald Ross, ok, acabou descobrindo mais uma coisa que acabou nos dando uma outra visão que nós sabemos até os dias de hoje sobre malária. Ele descobriu que a malária era transmitida do mosquito anófilo para o ser humano. E em seguida, em 1902, o mesmo ganhou um prêmio Nobel. E quanto à história da malária em Angola, epá, eu também não sei, não encontrei registro. Tudo que encontrei são dados, mas não são literalmente uma história da malária em Angola. Pode ser que exista. Você que sabe que existe e encontrou, por favor, meta aqui nos comentários para que eu saiba. E você de Moçambique, por favor, também não encontrei. E você de Cabo Verde também não encontrei. Mas, por favor, vocês que estão dentro da África e seus países têm registro de história da malária, podem escrever aqui para ver se eu pego e faço um histórico sobre a malária no vosso país. Atenção, não são dados de relatos de casos. Isso claramente eu encontrei e vamos relatar se vocês pedirem aqui nos comentários. Mas a história é diferente. Eu já sei que vocês sabem que a malária, de alguma maneira, sim, é perigosa, apesar de termos cura da malária. Em 2016, ela chegou a matar mais de 400 mil pessoas e infectou mais de 200 milhões de pessoas em todo o planeta Terra. E como vocês sabem, também a malária é a principal causa de morte em todo o mundo, entre todas as doenças parasitárias. O que é que o Johnson está querendo me falar? O Johnson está de falar que em todas as doenças causadas por parasita, a malária é a que mais mata pessoa, ou seja, é a campeã, é o Cristiano Ronaldo das mortes das doenças parasitárias. Então a malária não é uma doença para se brincar. E em Angola, a malária existe em todo o território angolano. Ok? O que é que significa isso, Gelson? Em todas as províncias tem, no meu quarto tem, no teu quarto tem, no quarto do presidente tem, no quarto do governador tem, no quarto do general tem, no quarto do sargento Igor também tem. E em 2020, aqui no nosso país, a taxa de malária em Angola foi para o número de 254 pessoas para cada 1.000 habitantes. Ou seja, a cada 1.000 habitantes em Angola, 254 tinham malária, ou então foram infectados com malária, ou então novos casos de malária. Já para províncias de alto risco, em 2020, a incidência para casos de malária foi para 939 casos de malária para cada 1.000 habitantes, ou seja, é extremamente exorbitante. Vocês têm aqui o mapa dos casos super infectados, mais graves estão todos avermelhados, ou seja, avermelhado, porque estou sempre a pronunciar mal. Vocês não estão da gasosa. Aqui em Angola tudo funciona com gasosa. Ok? Então, está aqui. As províncias, pelo menos na época que tínhamos apenas 18 províncias, porque esse manual foi publicado
em 2021 e ainda não tínhamos o total de províncias que temos agora em 2025. Mas atenção, nem tudo é uma péssima notícia. Apesar de que eu tenho a mínima noção de que as incidências autorais relatadas por esse moço bonito te assustam e também me assustam muito. Houve sim melhorias, pelo menos com base no Manual de Diagnóstico e Tratamento da Malária, publicado em 2021, que é a quarta edição desse mesmo manual. Houve melhoria, sim, na prevalência de grupos específicos de risco, ou seja, crianças com menos de 5 anos de idade que fazem parte do grupo de risco para a malária. Em 2006, essas crianças com menos de 5 anos tinham uma prevalência de malária de 21,1% de casos de malária. Porém, infelizmente, esses casos decaíram, então a prevalência decaiu em 2011 para 13,5% dos casos de prevalência de malária para crianças com menos de 5 anos. Eu sei que ainda é muito, ok? Mas sim, isso considera-se sim uma melhoria significativa, ok? Significativa. E essa prevalência de 13,5%, ela continuou feliz ou infelizmente até 2016. Ou seja, de 2011 para 2016, não houve nem redução de prevalência, nem houve nem aumento de prevalência. Isso com base nos casos registrados aonde no Manual de Diagnóstico e Tratamento da Malária de Angola, que foi publicado em 2021, que é a quarta edição, que inclusive estava disponível no site da Armed, que eu não sei por qual motivo o Armed tirou do ar e já não está disponível para download, mas depois lembrei que eu tinha aqui no computador, esse computador que vocês não estão a ajudar a fazer manutenção, que daqui a nada vai estragar, vocês também podem contribuir, porque vocês também se beneficiam. É assim, vamos ser francos. Vamos ser francos. Eu não estou a pedir muito. Então, meter aqui o IBAN. O IBAN tem que estar aqui. Vocês têm que meter o IBAN, já? O IBAN tem sempre bom samaritano aqui. Estamos a sofrer. Não há luzes. Ok? Essa luz está me fazendo mal. Ou estou a gravar esse vídeo. 2 horas, são 2 horas ou 3 horas. 2 e 5. Ok? 2 e 57. Já 3 horas. Estamos, tem que ajudar. Mas pronto, vamos para o verdadeiro assunto. Já as mortes causadas por malária em Angola, de 2016 para 2020, também houve uma grande melhoria ou então uma grande redução. Pronto, para mim eu considero essa redução disfarçada, porque não é bem uma melhoria. Eu já vou vos explicar porque é que eu não consideraria isso uma melhoria. Porque em 2016 nós tínhamos 15.997 mortos por malária. Ou seja, quase 16 mil mortos por malária. Já em 2020, essas mortes reduziram para 11.757 mortos por malária. Claro que olhando de 2016 para 2020, houve redução, representando assim uma redução de 26% de redução de mortes por malária. Gelson, por favor, explica por que você não considera bem isso como uma melhoria, apesar dessa redução de 26%. Então, vou vos explicar por quê. As mortes, ok, de 2016 eram de mais de 15 mil, como eu vos disse, para ser mais específico, 15.097 mortes causadas por malária, isso em 2016. Já em 2019, essas mortes definitivamente reduziram muito e muito e muito e muito, porque elas foram uma redução de 7.923 mortes por malária, isso em 2019. Porém, 2016 mais de 15 mil, 2019 mais de 7 mil, mas em 2020 deixa de ser mais de 7 mil para ser mais de 11 mil. Então, quando eu vos digo que ela reduziu de 2016 para 2020, sim, mas se fazemos um curto período específico de tempo, de 2019 para 2020, nós não vamos observar uma redução, vamos observar um aumento. Você está correto, ia já falar à toa, né? Português é dificilíssimo. Ia já falar à toa. Pronto. Em 2019 para 2020 não houve uma redução, mas sim houve um aumento dos casos de morte causada por malária. E vocês têm aqui a tabela, pois embora ela seja fusca, mas ainda assim vocês têm aqui a tabela para vos mostrar esse gráfico aqui, publicado mesmo no próprio Manual de Diagnóstico e Terapeuta da Malária. É engraçado isso, porque quando eu vos disse isso, era para vos trazer um ponto específico que em 4 anos houve melhoria, mas essa melhoria ela é meio que disfarçada quando nós reduzimos
o tempo de um ano, de 2019 para 2000, para 2020. Então, é basicamente isso aqui que eu quis vos trazer, que é isso que eu considero uma melhoria, entre aspas, claro.